Lança o teu pão sobre as águas. Um texto bíblico de Salomão diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eclesiastes 11, versículo 1. Qual seria esse pão? Vejamos. Como as coisas espirituais se discernem espiritualmente, então temos que procurar entender esse texto pelas próprias escrituras nas quais o texto está. A igreja de Deus é que tem o pão vindo dos céus, o qual disse Jesus, e também o leite do qual fala o Senhor por Isaías, dizendo: Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isaías 55, 1. No versículo seguinte, o Senhor fala no pão e em manjares finos. Veja: por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Observemos que o Senhor dá uma expressa ordem, dizendo: comei o que é bom. E o restante do texto diz, como consequência, o que acontecerá, a saber, seremos deleitados com finos manjares. Ao início do capítulo, o Senhor faz uma chamada: vinde, e ele o faz aos que têm sede, e convida a que venham às águas. Que seriam elas? Veja: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, 25 e 26. Como podemos evidenciar no texto, a mulher igreja é purificada pela água que corresponde à palavra. Mas que palavra seria essa? A Bíblia? A que muitos religiosos chamam de a palavra, afirmando ser ela a palavra de Deus? Veja: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Salmo 119, verso 9. Assim, já desde o tempo da velha dispensação da graça, que um varão era purificado pela obediência à palavra. Mas ainda não temos o que é ela, mas veremos agora. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio. Salmo 119, verso 160, primeira parte. Mas a impressão que esse texto passa inicialmente a quem ainda não o conhece é que ele está afirmando que as palavras de Deus são verdadeiras. Mas tem mais, veja. A tua lei é a própria verdade. Salmo 119, verso 142, última parte. Então chegamos à seguinte conclusão: a palavra de Deus é a verdade e esta é a sua lei. Assim, a palavra de Deus é a sua lei. Já que Jesus mandou pregar o Evangelho, dizendo que quem crer e for batizado será salvo, então precisamos saber se não há conflito na intenção do Espírito. Por quê? Por Isaías ele chama às águas, enquanto que por Jesus ele manda crer no Evangelho. Temos um texto feito em perguntas e respostas, mostrando que o Evangelho são os 10 mandamentos, não os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, e mais as epístolas dos apóstolos. O título do texto é O Evangelho ou O Evangelho para Todos, este publicado em www.recantodarletras.com.br. Olipreste, nickname do autor. Assim, o pão que deve ser lançado sobre as águas, povos, é a lei ou mandamento de Deus pela qual ele vai julgar o seu povo e o mundo, conforme Salmos 54, 96 e 98, últimos versículos. Assim, se você ainda não veio às águas, faça logo. Se alimente do pão que desceu dos céus para dar vida a todos que dele comer. E essa é a vida eterna. Oriximiná, 23/7/2016, Oliprestes, missionário.